Polícia Militar para colocar em debate a partir das 19h30 no prédio da Brigadeiro Luiz Antônio possíveis soluções contra a violência nos campos de futebol. Esse é o tema também do documentário especial que a Rede Bandeirantes coloca no ar hoje às 10h30 da noite. A Guerra das Torcidas vai mostrar em detalhes essa violência que precisa ter um fim para o restabelecimento da paz nos estádios e principalmente para o bem do nosso futebol. Uma boa tarde a todos. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. O futebol já deu muitas alegrias aos brasileiros. Em nenhum outro país, o interesse pelo futebol é tão grande. Desigualdades de classe e de raça se dissolvem na paixão pelo esporte. No Brasil, torcer é um dos poucos hábitos democráticos. Mas o país está mudando e a sociedade também. O espetáculo nos estádios mudou. Cada vez mais, os brasileiros sentem nostalgia do futebol do passado. Imagens de torcedores tensos com o jogo estão sendo substituídas por outras, bem mais tensas e bem menos pacíficas. São Paulo, sábado 10 de outubro, meio-dia. Esta é a sede da Mancha Verde no Parque Antártica. É a maior torcida do Palmeiras. Adolescentes de 15 a 18 anos se preparam para assistir Palmeiras e Santos. Hoje é dia de jogo. As jovens torcidas organizadas instituíram uma dimensão guerreira no futebol. Muita gente acha que as facções uniformizadas estão militarizando a torcida, tornando os estádios perigosos e afastando o público das partidas ao vivo. Os símbolos usados são agressivos. Os adversários aqui são tratados como inimigos. Enquanto os ônibus não chegam para levar a torcida ao estádio, o pessoal da Mancha Verde joga sinuca e pebolim. A presença da câmera estimula a arrogância e as ameaças. Aqui, ó, se enterrar, ó. Tomaram de 4, ó. De 4. Tem que se enterrar essa torcida, né? Aqui, ó. Só esse detalhe aqui, ó. Corintiano tem que morrer tudo, ó. Uma placa homenageia o ex-presidente Cleófa Dantas da Silva, o Cléo, assassinado no dia 17 de outubro de 88, num crime ainda sem solução. Cléo era brigão e liderou a Mancha em muitas disputas com as torcidas rivais. Quando era preso pela polícia militar, costumava esconder a identidade e dar nome falso. A Mancha Verde tem presidente e conselho diretor. Os sócios são todos cadastrados. Paulinho Serdã é o novo presidente. A torcida uniformizada, até que ponto ela é a grande responsável pela chamada violência no estádio? Eu acho que as uniformizadas tiveram a sua participação na violência dentro dos estádios, né? Mas também elas tiveram a sua participação para a redução da violência dentro dos estádios. Porque dentro do estádio hoje em dia, os confrontos são bem menores, né? Agora nas redondezas, né? Metrô, trem e nas vilas, né? Está acontecendo muito, são casos isolados que depois de tudo que está acontecendo, a gente está se reunindo com as demais torcidas aí, vamos ver se a gente consegue amenizar um pouco, né? Criou muita revolta a morte do Cléo, isso machucou muito vocês, né? Criou. Eu acredito que é a partir de algum uniformizado, entendeu? Mas é difícil você dizer de qual uniformizada foi ou quem fez isso, entendeu? Por parte da diretoria, do próprio presidente, não existe ordem nenhuma para violência. O revide da Mancha é violento, sempre foi. Isso não adianta a gente querer esconder ou não, eu sempre declarei isso. O revide da Mancha sempre foi violento, mas o revide. Então você tem que saber o porquê começou o tumulto todo, sabe? Até levou. Eu acho que a gente não pode... A única pessoa que fez isso, tomou de um lado, virou o outro lado, morreu crucificado, né? Isso aqui no Brasil, Paulinho, isso aqui é briga? Isso foi tiver um pequeno incidente aí. Um outro torcida em jogo? Foi em jogo, foi há um tempo atrás, eu tive uma fratura no dedo, aí tive que fazer uma correção
no dedo, porque ele acabou perdendo o movimento aqui, né? São os adversários que dão ao pessoal da Mancha e às outras torcidas jovens sua identidade de grupo. A Mancha Verde está acima do próprio Palmeiras para você? A Mancha Verde sempre esteve acima de tudo. Com 11 anos de idade, eu saía para vir pro jogo do Palmeiras, minha mãe acendia velha que eu tinha que pôr a camisa do Palmeiras para que pudesse cair a Gaviões, a torcida jovem dominavam. Agora, sabe, chegou uma época... Mas acendia vela por quê? Você não voltava? Já, sabe, o estádio já foi tudo cicatrizado, a cabeça já tudo, sabe? A Bé já sofri muito, sabe? O torcedor que você mais odeia hoje em dia, a Independente do São Paulo. Hoje é a Independente do São Paulo. Essa torcida, sabe? Não dá pra ficar quieto, não eles botam fogo na bandeira do Palmeiras, não dá pra ficar quieto. Mas eles não são ninguém. E essa torcida, ó, não quero nem gosto de falar dela. Tem bronca do Independentes aí. Você mata e morre, você também. Você mata e morre. O problema não é o seguinte, o problema não é como o nosso presidente falou. Acontece que briga com mão, pra Mancha Verde não tem pra ninguém. A gente dá porrada em qualquer um. Já que é pra brigar, então vamos não. Corpo a corpo. Coitado, não tem torcida pra brigar com nós. Tem que vir com faca, bomba, revólver, porque agora quem domina aqui é nós. Mata das gaviões, tá gavião só. Pra mim isso interessa. Por inteiro tem que apanhar? Pode crer, morrer na porrada. Só na porrada. Aí os caras vêm pra cima, vê que a Mancha cai, quebra o pau e dá porrada em todo mundo, os caras da área no meio da treta. Fora. Não fica um. Independente! Agora Independente! Agora é sério! Mexeu com a Mancha, vai parar no cemitério! Sou eu da Mancha Verde, sou eu da Mancha Verde, sou eu! E a porrada em qualquer um! Se duvidar, a Mancha Verde mata um! Para essa garotada, ameaçar o adversário é uma experiência de autoestima. Cenas explícitas de virilidade juvenil provocam sorrisos dos mais velhos. A violência poderia ficar na promessa. Infelizmente, se ela se cumpre, torna-se irremediável. Sérgio Vivaldini, 17 anos, membro da Mancha Verde, morreu esfaqueado no dia 1º de outubro. Tinha deixado os padrinhos em casa para ir à sede da torcida defendê-la de um suposto ataque da Independente do São Paulo. O ataque não aconteceu, mas ao voltar para casa, Sérgio e seus amigos encontraram um grupo da Independente. Na briga, embaixo do viaduto, alguém esfaqueou Sérgio no peito. No asfalto, ficaram as manchas de sangue. Os padrinhos, que criaram Sérgio desde que ficou órfão, não se conformam. Foi tudo estúpido demais. O Sérgio era um fanático realmente pelo Palmeiras, pelo seu time e pela Mancha Verde? Ele não tinha vício, não bebia, não fumava. Calmo, ele era calmo. E também, como se diz hoje, a droga, que é o maior, também nada disso. Era bem calmo, era um garoto educado, bom pra gente. Ele tinha a paixão acima da razão. Eu acho que a pessoa, quando ele está em grupo, ele está fechado no grupo. Eu acho que isso aí também leva a um pouquinho mais a paixão pelo grupo que ele tem. Ele tinha uma paixão exacerbada pela Mancha Verde. Ele gostava muito da Mancha Verde. Ele realmente, ele amava o Palmeiras e também a Mancha Verde. 14h, a Mancha Verde embarca nos ônibus rumo ao estádio. É hora de batucada. Todo mundo está excitado. Os torcedores vão quase dependurados na janela, se exibindo para quem passa. No caminho para o estádio, perigo à vista. No semáforo, um ônibus da torcida jovem do Santos. A polícia está por perto para evitar o encontro. Se isso acontecer, é briga na festa. O ônibus chega ao estádio do Morumbi junto com outros torcedores. Na entrada, a PM revista um por um, à procura de armas. As bandeiras passam por baixo das grades. Cada torcida entra por um lado do estádio para evitar encontros. Sobem em grupo, andam sempre juntos. Quando a Mancha entra na arquibancada, trata de impor presença. Os jovens da Mancha correm até a linha de separação das torcidas, provocando o Santos. A polícia fica no meio. 30 metros separam os insultos. A Mancha debocha da pequena torcida do Santos. Mas, do outro lado do estádio, o entusiasmo não é menor. Os
Santistas não têm medo. Agitam as bandeiras porque, sem o entusiasmo da torcida, o espetáculo não tem graça. No lado do Palmeiras, surge uma faixa de apoio à Polícia Militar pela invasão do Pavilhão 9 na Casa de Detenção em São Paulo. A torcida do Santos mostra a camisa e cumpre seu ritual. Provocar o adversário é uma das melhores partes do jogo. Cosme, presidente da torcida jovem do Santos, lamenta que a violência das torcidas tenha se agravado. Nós éramos oposição ao continuismo que havia nos clubes. Por exemplo, no Corinthians, Vadelu, no Santos até Jorge Cury. Então nós nascemos como uma força fiscalizadora. As torcidas organizadas nunca teve apoio de nenhum dirigente, nem da imprensa, e nem dos dirigentes clubisticamente falando. Nenhum dirigente apoiava realmente as torcidas organizadas, que é aquelas que fiscalizam o aumento de ingresso, o estádio sujo. Quem é que não se lembra da época das garrafas que havia no estádio? Na época que não havia divisão, quem é que fez? As torcidas organizadas. Quem descambou para facada, para tiro, briga em metrô, Cosme? Nós previmos isso, nós já previmos isso. Nós temos um documento de 1977 que, se as autoridades não respeitassem realmente as torcidas organizadas como elas deveriam, isso ia acontecer. Tem cicatriz, né, Cosme? Mostra aí pra gente. Isso aqui é em estádio. Eu tenho. Briga? Isso é briga, mas era uma briga leal. Era uma briga leal, aquela briga que não havia revólver, era a briga de se encarar realmente. Hoje existe covardia, existem alguns moleques que estão levando essas gangues, sabe, fazendo gangues em torcida organizada. Isso é um absurdo, nós temos que acabar com isso. Para esses jovens do Santos ou do Palmeiras, torcer é mais importante que o clube. Quando se é jovem e se está à deriva, é preciso ser duro. Você mata e morre pelo Santos? Mata e morro pelo Santos. Pela sua torcida também? Pela minha torcida também. Não tem medo de morrer? Não, porque a morte eu tenho que encontrar um dia, ó, meu. Crise de autoafirmação na juventude não é novidade. O problema é como ela se expressa. A psicóloga Maria Rita Kel lamenta que, por causa dela, o esporte se transfigure. Nessa idade, né, na adolescência, começo de juventude, etc., você querer se afirmar na base de pertencer a uma seita, a um partido, a uma camisa, a uma torcida, é normal. Quer dizer, não é novidade isso, né? O que eu acho que é a novidade é a violência. Quer dizer, por que é que, de repente, isso já não é mais alguma coisa que pode ser, assim como os times, né? Disputam, mas não estão se batendo, né? Quer dizer, parece que tem um sentido de ética, que não é só no esporte, mas enfim, que no esporte se perdeu, talvez até em consequência de uma perda de sentido de ética na sociedade inteira. Para o Major Gerson dos Santos Rezende, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar em São Paulo, a violência social. Os episódios com as torcidas organizadas acontecem também fora dos estádios. O que a gente tem visto são fatos isolados que entram num contexto de torcedores organizados, mas na análise dos últimos acontecimentos a gente pode tirar de que essa violência tem saído dentro dos estádios e indo para fora. Um confronto de 2 ônibus de torcida organizada, você vai esperar um conflito generalizado. Há bem pouco tempo atrás existia uma máxima entre eles que era obrigado o uso da mão, uma briga normal. Hoje, com a morte do Sérgio, existe um outro componente, que é um estilete ou uma faca, não sei bem precisar o que foi, mas existe um outro componente que aí sim começa a preocupar a eles próprios. Na opinião da Polícia Militar, as torcidas uniformizadas podem ser vistas como as grandes responsáveis pela violência nos estádios? Se você me perguntar se eu sou a favor da extinção da torcida organizada, eu acho que não é o melhor caminho. Mas pode até piorar. Porque hoje a Constituição libera o direito de ir e vir, libera o direito de reunião. Eu acho que o grande caminho é todas as pessoas envolvidas no bem do futebol paulista sentarem e negociarem. No próximo bloco, veja a torcida independente do São Paulo. Nossa reportagem passa um mau momento na torcida da Portuguesa. E o que pensa a Federação Paulista de Futebol sobre a violência das torcidas organizadas. Domingo, 11 de outubro, dia de São Paulo e Portuguesa. Vai começar tudo de novo. Esta é a temida torcida independente do São Paulo. Esses garotos também gostam de fazer cara de mal.
importante pra você? É torcer São Paulo e amar o São Paulo e dar porrada nos corintianos. Você não tem medo, não, de apanhar de outra torcida? É, não. Uma vez você apanha, outra vez você bate, né? Mas você acha que virou guerra isso aí já? Ah, depende dos caras. Os caras são forgados. Se tivesse que estar quieto. Nessa torcida, a organização é um pouco mais sofisticada. Parece haver um certo controle. Como é que é a organização antes da saída de um jogo? Como é que vocês fazem para dividir o pessoal em ônibus, tudo? A gente pega todos os associados, olha a carteirinha, a mensalidade da torcida para ver se está em ordem. Estando em ordem, a gente anota o número dos associados. Para qualquer problema que der, a gente sabe quem estava no ônibus. Ah, mas problema, que tipo de problema? Tipo o que aconteceu a última vez por aí, que estão acusando a Independente. Ninguém está ciente de quem foi, nós não sabemos quem foi. Às vezes é qualquer outra pessoa que está aprontando com o nome da Independente. Ferrão, presidente da torcida independente do São Paulo, rejeita a paranoia contra as organizadas. A torcida uniformizada começou a ser uma das responsáveis pelas violências nos estádios? Não, não concordo não. A violência está no país inteiro, entendeu? Não concordo com a torcida organizada. Infelizmente, está acontecendo o seguinte, as brigas mesmo não está acontecendo mais dentro do campo, nem fora do campo. Está acontecendo lá no metrô. Então fica difícil controlar o pessoal que vai de metrô, entendeu? Você como presidente da torcida independente, ela é tão perversa assim, essa torcida? Não foi aprovado nada até agora. Nem na morte do Cléo, na morte do Rodrigo e na morte desse moleque também da Mancha. Eu não considero a Independente mais violenta do Brasil, não. Eu considero a Independente a mais organizada, que é a única torcida do Brasil que tem computador para cadastrar todos os associados. Não considero a Independente mais violenta, não. Eles descobrem uma bomba com algum torcedor dentro do ônibus, vocês fazem o quê? Ele é eliminado da torcida. Pode ter certeza. Nós prendemos 15 associados já esse mês, tem mais 18 para ser suspenso. Vamos controlando a torcida. Dentro do ônibus, eu sou responsável, mas fora do ônibus fica difícil. A Independente do São Paulo parece mais preocupada com o controle dos associados. Não querem infiltração de estranhos. Estão traumatizados com bombas caseiras desde o dia 23 de janeiro passado. Nesse dia, Rodrigo de Gasperi, torcedor do Corinthians, de apenas 13 anos de idade, assistiu o jogo contra o São Paulo. Na prorrogação, o São Paulo fez um gol. Os jogadores do Corinthians reclamaram com bandeirinha, pedindo impedimento. Começou a confusão. A torcida entrou na briga e passou a jogar pedras no campo. A polícia entrou em choque com os torcedores que chegaram a derrubar o alambrado. Uma bomba caseira atingiu Rodrigo no meio da torcida do Corinthians. A mãe, Dona Ivone, chegou desesperada no hospital. O menino morreu. A família não se conforma. Eu vejo ele entrando com a mochilinha de serviço dele nas costas. Ele como torcedor Eu vejo ele com os cadernos, uma camisa, um menino na faixa da idade dele com a camisa do Corinthians. Sabe, tudo choca, tudo me choca. E agora eu pergunto para vocês o que fizeram comigo. Eu vou viver isso até o resto da minha vida. Não vou ter paz nunca mais. O drama da Dona Ivone faz sentido para outros pais. No estádio, a torcida do São Paulo pula sem parar, provocando os rivais. A alegria do torcedor desdenha o perigo. Quem deseja segurança absoluta, talvez não devesse sair de casa. Muita gente até acha que torcer no calor dos estádios seja um bom rito de passagem para os filhos, especialmente os homens. Mas a preocupação é grande. Você deixaria o filho participar de torcida uniformizada? Eu acho que no momento não. Acho que a torcida uniformizada está prejudicando muito, né, o comparecimento ao estádio. Eu não entraria e nem deixaria meu filho entrar. É, por quê? Por causa da violência. Eu acho que eles provocam isso. Outras pessoas não veem o perigo ou acham que o problema é de quem não sabe evitar. Afinal de contas, até a mulher grávida vai ao futebol. Não é perigoso trazer uma mulher grávida? Vou avaliar primeiro. Se tiver muita gente, nós vamos entrar. Você faz parte de alguma torcida uniformizada? Não, nada. Deixaria seu marido participar de uma torcida uniformizada? Hoje não. Não, né? Não, está muito perigoso, muito violento. A gente procura pelo menos uma numerada para ficar um pouco mais segura. Uma coisa que a cultura dos machões do estádio abomina é o homossexualismo. O homossexual aqui só muito bem vestido. O sexual é aceito? Não, aí não concordo. O sexual pode ser da Independente? Não, aí não. Aí mata, aqui chegou mata, malandro, sexual aqui, porrada nele. Os torcedores mais maturos, inclusive velhos chefes de torcida, como Hélio Silva, da torcida uniformizada do São Paulo, mostram sensatez.
Antigamente a gente ia para campo para fazer festa, fazer evoluções, alegoria e apoiar o time, e não se falava palavrão em si, incentivo ao São Paulo. E hoje não, hoje é o contrário. Hoje eles falam palavrão, hoje eles falam a violência, então realmente mudou muito as torcidas. O que está acontecendo? Essas mortes que estão acontecendo, Hélio, qual é o motivo de acontecer tudo isso? O motivo é o seguinte, é que hoje as torcidas crescem pela sua violência. Porque se não é um país que faz tudo impune, a impunidade é que comanda. Então, eu acho que a torcida uniformizada hoje tem uma grande culpa de toda essa violência, porque está afastando os torcedores do futebol. É lamentável a gente falar isso, mas esses meus amigos sabem que eu falo a verdade, eu gosto da verdade, porque eu sempre gostei de ver o futebol, como acredito que todo torcedor vem para ver o futebol. E hoje é muito triste quando a gente vê os pais, a gente encontrar em qualquer lugar, eles falaram que hoje não pode ir ao futebol porque tem medo de toda essa violência, de morte, tudo isso aí. Porque hoje nas torcidas está infiltrando muito bandido, muito tóxico, muita coisa que isso aí tem que ser coibido, porque nós vemos para ver futebol. Nós, torcida uniformizada, temos uma grande responsabilidade, sim, como não? Como é que todas as violências que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Me aponte uma, eu falo para meus amigos, me aponte uma que não esteja torcida uniformizada hoje. Com a escalada da violência nos estádios, já há algum tempo a Polícia Militar teve que tomar algumas atitudes básicas, como a criação da fronteira que separa os torcedores. Onde nós estamos agora, uma zona neutra, uma zona de segurança, vigiada por muitos guardas. Quem se atrever a passar dos limites impostos, tanto de um lado como do outro lado, correrá sérios riscos. Primeiro, com a própria polícia. Segundo, poderá se envolver em brigas de consequências imprevisíveis. Os Leões da Portuguesa sentem-se o dínamo do clube. Acham que sem eles o time não vai para a frente. O fanatismo está impregnado em toda a torcida uniformizada? Toda a torcida uniformizada. É que, na realidade, não, só os uniformizados são os únicos que amam o clube. Os Leões também têm histórias de lutas para contar. O caso aconteceu com nós em Campinas. Nós fomos um ônibus e na volta nós ia saindo e a torcida do Guarani estava esperando nós na avenida. Apedrejaram o nosso ônibus. Nós tivemos que sair do ônibus e descer. Se caso contrário, tinha acontecido uma coisa pior. Podia pegar uma pedra na cara de alguém, na boca, como já pegou da minha, certo? Nem a nossa reportagem escapou do clima de tensão dos estádios. De repente, alguns membros dos Leões da Portuguesa implicaram com a gravação. Houve quem protegesse a equipe, mas os jornalistas acharam melhor bater em retirada. Na saída do jogo, outra confusão, mais um corre-corre. Enquanto a turma do Deixa Disso abafava tudo, os torcedores da Portuguesa voltaram a implicar com a equipe de reportagem. Vai derrubar o Corinthians, seu time, cara! Vai derrubar o seu time! Vamos embora, moçada! Estamos trabalhando, vai você! Tira a mão! A equipe sentiu na pele a violência de alguns membros de torcida. Saiu escoltada pela PM. São situações como essa que preocupam o presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Fará. No passado, ele chegou a propor a proibição das torcidas organizadas. Hoje, está mais calmo. Eu não sou contra as torcidas uniformizadas. Eu sou contra os grupos organizados. Eu sou contra a penetração de vândalos e bandidos no meio de torcidas organizadas, aproveitando-se desses eventos para roubar, matar e traficar com tóxicos. As torcidas uniformizadas, que fazem essa grande festa nos estádios, nós precisamos até preservá-las. Agora, nós temos que cadastrar as diretorias das torcidas para que eles assumam a responsabilidade de manter ou de expulsar de seu meio essas infiltrações gravíssimas que vem acontecendo no esporte em geral. O senhor teria alguma sugestão, por exemplo, para tentar terminar com essa escalada da violência entre as torcidas uniformizadas? Delegacia para assuntos esportivos. Essa delegacia seria específica com trabalho sumaríssimo. Então, é preso um cidadão com uma bomba. Chega lá, vai para o xadrez, para posterior apuração. O que nós não podemos deixar é esse pessoal preso do xadrez do estádio e terminado o espetáculo não tem para onde levar. Então nós precisamos de uma atuação rigorosa da Polícia Civil e uma atuação rigorosa e preventiva, principalmente preventiva, da Polícia Militar, repito,
dentro dos estádios. O psiquiatra Paulo Gaudencio acha que acabar com a torcida organizada para por fim a violência é como jogar o bebê fora junto com a água do banho. Isso é um problema absolutamente social, não tem nada a ver com o futebol em si. Então, algumas coisas que a gente não leva muito em consideração, como a recessão que a gente está passando, aumento de desemprego, com inflação, quer dizer, um processo de estagflação, uma má distribuição de renda, cada vez sobra mais mesmo no fim do salário, com um desemprego ainda em frente. Isso tudo vai criando uma tensão social, um estado de invasão que acaba explodindo numa violência em diversos campos. Agora, está explodindo numa violência específica da torcida uniformizada, que por acaso é de futebol. Na realidade é uma gangue. É uma gangue que tem normas próprias, normas internas, normas perigosas. Porque, veja, é um grupo que, vestindo uma camisa branca, preta ou verde, na realidade se colocou como um grupo delinquencial. Ora, qual é a norma? É mais valorizado quem é o mais delinquente. Então, é um clube que vai ao jogo de futebol, não é para assistir o jogo. O espetáculo não tem a mínima importância. O time ganha ou perde, apenas serve para inflar mais ou menos a sua agressividade. No próximo bloco, veja o arsenal apreendido nos estádios. Os Gaviões da Fiel expulsam vândalos sem contemplação. Na Europa, os hooligans causam mais tragédia e preocupação do que os torcedores brasileiros. A coleção, digna de um museu de guerra, foi reunida só com armas apreendidas em estádios de futebol. Algumas parecem instrumentos medievais de tortura. Não dá para imaginar alguém andando com isso por aí, muito menos em jogo de futebol. Ao longo desses anos, onde a violência entre os torcedores aumenta assustadoramente, o 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar de São Paulo vem coletando dados, guardando reportagens das emissoras de televisão, aprendendo muito material nos estádios, enfim, produzindo até o seu próprio material de vídeo, tudo com a intenção de encontrar um caminho para que a violência diminua. Eu converso aqui com o Tenente Pedro. O Tenente Pedro, qual é esse trabalho que a Polícia Militar vem realizando nos estádios, coletando todo esse material? Correto, esse trabalho tem a finalidade justa de instrução para a nossa tropa, certo? Cada vez que a gente tem um detalhe diferente em campo de futebol, a gente procura mostrar para a tropa e instruir de forma de acordo com aquele tipo de ocorrência lá. Vocês têm o seu próprio material de vídeo? Exatamente, esse material vai para o arquivo e justamente o pessoal de operações envia para os instrutores e esses instrutores utilizam para a tropa. Teria finalidade até na identificação dos mais exaltados, dos vândalos? Também para a identificação de elementos aí que venham a comprometer aí uma ocorrência grave, principalmente com explosivos. Tenente, por exemplo, esse objeto aqui, né? Isso aqui seria um mastro de uma bandeira? Ele tentou ocultar dentro dessa barra desse bastão aqui, um ferro que vocês podem observar, tá? Que pode ser retirado e ser utilizado como arma também. Claro. Então seria o mastro da bandeira, uma possível bandeira, né? Aqui são estiletes, né? Estiletes feitos por eles mesmos, com pedaços de ferro. É um verdadeiro engenho, né? Um engenho parece de um bárbaro, né? Com pregos. Um porrete com pregos, um porrete com pregos. Essas armas. Essas armas aqui são encontradas, inclusive vende no comércio. É de brinquedo? É de brinquedo. E o pessoal compra e utiliza isso aí para praticar crimes, né? Qual o material usado numa bomba dessa? Bom, o material usado é pólvora, geralmente retiradas de rojões e outros explosivos que a gente encontra em festas juninas aí, e plástico, invólucro de plástico e fita isolante. E já viram um artifício. Qual é a extensão? Até onde atinge uma bomba dessa? Dependendo do local que for jogado. Pode atingir até 15 a 20 metros, tá? Os estilhaços, porque são bolinhas de gude. Uma bomba dessa foi encontrada recentemente no clássico entre Santos e Palmeiras. Exatamente, os dois elementos foram detidos. Uma torcida organizada preocupada com a violência é a Gaviões da Fiel do Corinthians. Esta sede abriga os fichários da maior torcida organizada do Brasil. São 21.500 sócios. Duda, vice-presidente da Gaviões, salienta o caráter democrático da torcida. Aqui nos Gaviões toda pessoa tem seu lugar, tem seu espaço. Basta ela mostrar vontade, querer realmente ajudar os Gaviões, contribuir.
E ela sendo reconhecida por isso, tendo uma liderança aqui dentro da entidade, ela pode chegar um dia a ocupar algum cargo a nível de diretoria ou até presidência dos Gaviões. A nossa maior preocupação realmente é ir no estádio, é torcer, fazer festa, é sempre levar o nome do Corinthians aonde quer que ele esteja, nos melhores momentos, principalmente nos piores momentos. E os Gaviões, ao longo da sua história, já teve algumas passagens. A gente poderia dizer, muitas vezes fomos obrigados a se defender de outras torcidas. Quer dizer, os Gaviões nunca foi no estádio pensando em agredir ninguém. Agora, os Gaviões, quando brigou, realmente foi quando houve necessidade, nunca foi de graça. A morte do corintiano Rodrigo de Gasperi, atingido por uma bomba caseira, revolta o dirigente da Gaviões. Rodrigo ele tinha apenas 13 anos, era um corintiano que teria toda uma vida pela frente, quer dizer, e a morte dele, aquele ato animal, ele morreu por causa que uma bomba foi atirada em cima dele, quer dizer, isso aí não existe, né? Ele foi no estádio para ver o time dele, para gritar, para torcer, e ele foi atingido por uma bomba, quer dizer, a pessoa que fez isso devia estar presa numa jaula, né? Qual atitude da Gaviões é pior no caso grave cometido por um sócio? Dependendo do caso, a gente pode divertir ele, pode suspender e pode até tirar ele da torcida. Para você, como terminar com a violência no estádio? Olha, terminar com uma violência em modo geral, né? Porque a violência foge dos estádios, a violência está nas ruas. O problema é sério e o problema é que fora do Brasil as pessoas são punidas. Aqui no Brasil muito pouco é feito só na hora, mas cai no esquecimento. Aí realmente fica difícil de resolver as coisas. A gente espera acontecer para depois tentar resolver. Deveria ser o contrário, né? Deveria tentar acabar com isso antes, que aconteça mais mortes, mais bombas. O jornalista Armando Nogueira concorda. A violência das torcidas é parte de um fenômeno cultural mais amplo, internacional, inclusive. O fenômeno não é rigorosamente nacional, o fenômeno não é brasileiro, o fenômeno não é paulista, nem carioca, nem gaúcho, o fenômeno é internacional. Eu tenho a impressão até que algumas técnicas de violência da garotada brasileira, da torcida brasileira, foi aprendida na informação que eles receberam das torcidas europeias e particularmente das torcidas inglesas. E os europeus, eles estão encarando isso com uma seriedade muito grande, adotando algumas medidas medidas preventivas do tipo policiamento ostensivo, fiscalização contra bebidas alcoólicas, para qualquer tipo de torcedor, em qualquer categoria do estádio, uma vistoria muito rigorosa nos petrechos que os torcedores levam para o estádio, e também um trabalho de pedagogia, de uma pregação no sentido de combater a violência, no sentido de desestimular a violência a partir até da própria família. Na verdade, a violência das torcidas brasileiras é moderada se comparada à fúria de torcidas de países mais civilizados, como os torcedores italianos do Juventus. Na Itália, os fanáticos são conhecidos como tifosi. Mas os piores, os mais agressivos, são os hooligans ingleses que provocaram um massacre no estádio de Heysel, na Bélgica, em 1985. A Juventus da Itália e o Liverpool inglês ainda não tinham entrado em campo quando os ingleses partiram para agredir os italianos. Houve confusão e pânico. O estádio virou um campo de batalha. Torcedores corriam de um lado para o outro, perseguindo-se mutuamente. Os italianos revidaram com barras de ferro arrancadas do alambrado. Uma laje do estádio desabou com o peso dos torcedores amontoados de medo. O socorro chegou tarde. Cartazes foram usados como padiola. A tragédia deixou corpos por toda a parte. No final, 38 mortos e 350 feridos. O mundo todo ficou envergonhado. Em 1989, outra tragédia. No estádio de Sheffield, na Inglaterra, a polícia abriu os portões para permitir a entrada de 3.000 torcedores do Liverpool que tinham ficado de fora do estádio já lotado. Centenas de pessoas foram comprimidas e imprensadas às grades. 95 morreram e mais de 200 ficaram feridos. Tragédias como essas fizeram os hooligans serem temidos e perseguidos pela polícia de toda a Europa. Na Alemanha, eles já foram expulsos de várias cidades. A polícia tem sido dura com eles.
debaixo de pancada, são obrigados a tomar o primeiro trem de volta para a Inglaterra. Veja no próximo bloco as temíveis torcidas do Botafogo e do Flamengo no Rio de Janeiro. Psicólogos, jornalistas e policiais sugerem como controlar a violência das torcidas. Um dos mais populares chefes de torcida organizada é o Corpulento Russo. Ele criou e preside a torcida folgada do Botafogo. O nome já dá ideia do espírito do chefe. Russo transferiu para a família toda a paixão pelo Botafogo. Chegou, inclusive, a tatuar o símbolo do clube, a estrela solitária, no próprio peito, na altura do coração. Apesar do passado de brigas, confessa que está surpreso com o grau de violência nas novas torcidas. Comigo não está acontecendo nada, com a torcida folgada, no caso aí que é a minha facção, não está vendo nada. É que essa garotada, né? Porque antigamente só existia, no caso aí, existia duas torcidas, uma torcida, que era do Tarzan, a TOB, torcida organizada do Botafogo. Depois veio a Jovem, quer dizer, a torcida Jovem, que é um pessoal que saiu da TOB, que formou a torcida Jovem do Botafogo. E os outros clubes também formaram suas facções, e daí muitas torcidas, muitas facções vieram mais tarde. E agora, essa confusão, essa crise do país também, essa garotada, ele tá, sei lá, tá muito louca, né? Tudo revoltado. O chefe da torcida folgada diz que antigamente as brigas eram sempre dentro do estádio, brigas de mão. Ele leva os filhos para ver os jogos do Botafogo e quer continuar sendo chefe de torcida, mas está preocupado com a militância das torcidas jovens, cuja lógica não entende direito. Não sei, não estou entendendo, não dá pra te explicar, porque no meu tempo era diferente, tá entendendo? Deixa eu só descer esse malandro aqui, que isso aqui é pesado, viu? Isso aqui não é mole não, isso aqui é o folgadinho. Então, acontece que no meu tempo não existia muito isso, negócio dessas brigas, porque era mais aquela, né? Brigava contigo, aquela briga na arquibancada, entendeu? Era na mão, né? Aquele negócio de bambuzada, aquela besteira, aquelas bobeiras realmente que existiam antigamente. Aí, mas lá fora a gente tomava uma cervejinha, tanto que eu bebia com o pessoal, né? Inclusive aqui tá chegando até o ônibus que vai nos levar aí, vai levar um grupo aí, que vai levar a caravana da torcida do Botafogo. E acontece o seguinte, que não tinha tantas brigas como tem hoje em dia. Hoje em dia partiram até para... Estão dizendo aí que partiram até para arma, negócio de revólver, quer dizer, isso aí já fica muito perigoso. No meu tempo não existia isso. Ronaldo Costa Couto, chefe do Esquadrão Zona Sul da torcida jovem do Botafogo, é um exemplo do novo perfil trombadinha das torcidas jovens. Com quem a torcida do Botafogo tem uma rixa mais forte? Não, a rixa mais forte é com a Jovem Flá, porque o capitão Léo, ele gosta de querer humilhar os outros torcedores das outras torcidas. Então, eles acham que são os melhores, os mais perigosos, mas não tem nada a ver isso não. Porque quando eles vêm, a gente encara eles mano a mano e não corre, e por isso ele fica cada vez com mais raiva da gente. Nitidamente, se for para brigar, eu não vou querer tomar soco na cara e sem reagir. Então eu também vou reagir também, porque eu não sou bobo. O Esquadrão Zona Sul da torcida jovem do Botafogo tem aliados em São Paulo. A torcida aliada da gente é o pessoal da Mancha Verde. E um pouquinho da torcida jovem do Santos. E um pouco da torcida jovem do Santos. E as torcidas lá em São Paulo que a gente é contra é a Independente, a Gaviões, que são duas torcidas ridículas. Mas existem aliados em São Paulo, inimigos também existem. O capitão da Polícia de São Paulo, que eu esqueci, outro dia ele, pegou um colega da gente pelo braço, no jogo do Botafogo-Corinthians 1-0, gol de Valdeir. O cara levou o cara lá na torcida do Corinthians, no meio da Gaviões. Pô, brincadeira. Paulinho, diretor do Esquadrão Baixada Fluminense da torcida jovem do Botafogo, tem uma ideia que ele acha brilhante: escolher a torcida mais violenta. Podia fazer um negócio, quem quiser ser melhor, botasse os 10 melhores de cada torcida para brigar. Botava 10 da torcida do Botafogo, 10 da torcida do Vasco, 10 da torcida do Flamengo, 10 da torcida do Fluminense. Aí botava os 10. Aí quem batesse mais ia ser a melhor do Rio, ia ser a melhor do mundo até. Os maiores inimigos de Ronaldo e Paulinho são o primeiro e o terceiro pelotões da Jovem Flá do Flamengo. Jovens semi-proletários, semi-marginais, os guerreiros da Jovem Flá exibem seus troféus bélicos. Na camisa, o lema do grupo: a jovem não morre, vai para as profundezas do inferno atormentar o diabo. Coitado do diabo. O repórter Ricardo Leite conversou com o pessoal da Jovem Flá e entrevistou o líder, Carlinhos de Pilares, candidato a pirata, monitor do 5º pelotão.
O assunto, segundo Carlinhos, só interessa às organizadas. O nego pensa aí que as torcidas organizadas é assusto pro pessoal do estádio, mas isso não assusta não, as brigas entre as torcidas organizadas mesmo. Às vezes a gente até quer fazer a paz, mas às vezes por culpa da polícia militar mesmo, não deixa. O 5º pelotão tem líderes. Um deles é o ditador do Iraque, Saddam Hussein. Ataca, massacra, impõe o seu valor. Ataca, massacra, impõe seu valor. Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein. E dá-lhe Mengo, e dá-lhe Mengo. Olê, olê, olê. Os números comprovam a tese que a cada dia os torcedores se afastam mais dos estádios. A média de público no último turno do Campeonato Carioca foi a mais baixa dos últimos anos. Quem explica isso são os próprios torcedores. A violência está ficando muito grande nos estádios e é isso que está afastando o público do futebol. Você não fica com receio de trazer os seus filhos para o estádio? Particularmente eu, é a primeira vez que eu estou trazendo ele a um estádio, tá? Por ser, na realidade, um jogo com um time pequeno, um estádio relativamente vazio, a gente fica menos apreensivo. Para enfrentar o problema pela base, a ação deve começar na família. A psicóloga Genilda Gomes de Medeiros, que trabalha com a violência das torcidas, aponta o nó da questão. Um adolescente que tem uma formação familiar, vamos dizer assim, disciplinada dentro de um critério, ele vai até vestir uma camisa de torcedor, mas ele dificilmente ele vai se envolver com coisas mais sérias, né? Então tem muito a ver essa formação também familiar, não é só do grupo. Tá? Se você pode ver determinadas coisas, mas dentro do teu contexto que vai perdurar daquele processo familiar, você não teve uma aprovação, pode ser o melhor líder que venha falar, a pessoa tem opção. Então ninguém faz nada porque o outro manda. Existe um perfil dele? Você já traçou um perfil desse torcedor? São pessoas espontâneas, né? Elas são pessoas assim, eles são pessoas que participam do meio com mais pureza, né? Eles lutam, eles vão realmente ao campo. Eles têm mais ideologia? Com essa ideologia mais formada de defender alguma coisa. Agora, em contrapartida, do caso da violência, eu diria assim, que eu não acredito que o ser humano seja não vejo com essa visão tão pessimista, que a pessoa vai ao campo só para agredir os outros. Eu não vejo por isso. Não se pode taxar, por exemplo, que um torcedor é igual à delinquência, o torcedor é igual à droga, não é isso, tá? Não existe isso. A impressão que eu tenho é que o esporte vai perdendo completamente o caráter de símbolo de jogo. O que o esporte deveria ser? Uma guerra simbólica, certo? A violência não existe. Você fala de derrotados, de vencedores, mas ninguém matou ninguém ali, né? Na hora em que essa guerra deixa de ser simbólica, na hora que os caras começam a, de fato, se machucar, se agredir, se matar, se bater, significa que o sentido do esporte acabou. Eu acho, aí não tem nada a ver com a psicologia, que a maneira como o dinheiro entrou no esporte desacreditou o esporte completamente. Estou na federação justamente para a gente ver se faz um conselho disciplinar entre as torcidas, para que nós podamos saber quem é quem. Chegou a hora que não pode ser mais, o secretário da Segurança tem que também olhar esse lado nosso, federação, dirigentes, enfim, todos nós juntos, para que a gente acabe um pouco com essa violência, porque num futuro bem próximo a gente vai ver o estádio vazio, a torcida formada de um lado e outra do outro lado. Mas quem viveu os tempos de glória do futebol brasileiro mantém a esperança de que um dia os grandes espetáculos voltem, sem brigas, sem mortes, sem violência. Como eu estou vendo com grande alegria uma espécie de ressurreição do futebol, no sentido de buscar o gol, de buscar a competição mais ética, da competição mais leal, eu tenho a impressão que isso, aliado a essas medidas todas de caráter policial, eu tenho a impressão de que por aí nós vamos chegar a derrotar tanto a violência quanto já derrotamos pelo resultado dos campeonatos nacionais e internacionais, como já derrotamos a retranca. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. No fundo desse país, ao longo das avenidas, nos campos de terra e grama, Brasil só é futebol. Nesses 90 minutos de emoção e alegria, esqueça
sua casa e o trabalho, a